Aí. Vou mudar aqui. Se estiver pronto, aí avise que nós começamos. Ok lá, né? Então vamos lá. Bem, nós estamos com a Florence Bauer, que é representante da Unicef no Brasil, e ela vem para que eu, como candidato a presidente, subscreva um documento compromisso com a primeira infância. E, primeiramente, eu vou passar a palavra, então, para ela explicar à imprensa, né, qual é o objetivo desse ato que nós estamos celebrando agora. Eu peço a Florence que chegue mais próximo dos microfones. Obrigada, candidato. Bom dia a todos. O que a gente está fazendo hoje, a gente está apresentando um documento chamado Mais que Promessas, com uma série de prioridades e de recomendações concretas para que os candidatos possam incluir lá dentro dos seus programas. Crianças e adolescentes tem que ser uma prioridade de acordo, inclusive, com os compromissos que o Brasil tem a nível internacional. E o que constatamos no Brasil é que houve muitos avanços em termos de acesso à educação, mas também tem uma série de desafios. Por isso, é fundamental levar em conta que não podemos fazer a mesma coisa que foi feita no passado, que realmente precisa de um câmbio, precisa de uma mudança no sentido de priorizar crianças e adolescentes e de colocar crianças e adolescentes no centro das políticas públicas. Então, com isso, são 6 prioridades que estão sendo apresentadas. A primeira tem a ver com a questão da pobreza. Os estudos mostram que no Brasil tem atualmente 6 de cada 10 crianças e adolescentes que estão numa situação de pobreza. São crianças e adolescentes que têm uma situação de pobreza em relação à renda, ou seja, que não têm a renda, estão numa família que não tem a renda suficiente para comprar uma cesta básica, mas também são crianças e adolescentes que não estão na escola, que não estão numa moradia com saneamento adequado, que não têm água adequada, ou que estão numa situação de trabalho infantil. Então, levando em conta todas essas dimensões, são 6 de cada 10 crianças. Então, o que preciso primeiro é reconhecer que tem uma situação de pobreza de crianças e adolescentes e colocar crianças e adolescentes no centro das políticas públicas. Então, isso inclui monitorar a situação da pobreza, ter políticas multissetoriais, monitorar a questão dos orçamentos para poder fazer uma mudança nesse sentido. A segunda prioridade é a questão dos homicídios de adolescentes. Estamos em situação atualmente são 31 crianças e adolescentes que são assassinados a cada dia. Isso significa que, em números absolutos, o Brasil tem mais adolescentes assassinados do que países em guerra. Então, estamos numa situação que o Brasil não pode aceitar esse nível de assassinato que estão acontecendo contra os adolescentes. Então, isso também precisa de primeiro uma desnaturalização. Não é normal ter adolescentes assassinados. Qualquer adolescente assassinado tem que ser uma injustiça. A gente tem que tomar todas as medidas que são necessárias para prevenir essa morte de adolescente. Então, isso passa também pela impunidade, porque só uma minoria desses casos tem uma investigação. Isso passa por políticas multissetoriais também, de prevenção, com a questão de educação, de segurança pública, mas também de esporte, por exemplo. Tem um conjunto de políticas e entender a situação de cada um desses adolescentes que são assassinados. Uma terceira prioridade é a questão da educação. No Brasil houve avanços muito importantes, tem que reconhecer isso. Nos últimos 20 anos aumentou muito o acesso à educação, mas a gente tem ainda 2,8 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola. E tem outros 7,2 milhões que estão dentro da escola, mas que não estão aprendendo da maneira que eles precisam aprender, que estão numa situação de atraso escolar, por exemplo, ou que estão numa situação que em qualquer momento estão abandonando a escola. Enfim, então um número importante de crianças e adolescentes que a gente precisa
primeiro buscar cada qual é a criança e adolescente que não está na escola e colocar a possibilidade que possa entrar na escola. Precisa melhorar a educação no sentido de ter uma escola melhor preparada, que responde melhor às preocupações dos adolescentes. A maioria deles falam para a gente, nas pesquisas, abandonam por falta de interesse também, entre outras razões. Então, tem que ter uma escola também com uma valorização do professor. Então, outra vez, uma série de propostas concretas nesse sentido. Na questão da saúde, o Brasil também reduziu muito a mortalidade infantil. É um exemplo nesse sentido, sempre foi um exemplo no termos de imunização, nos altos níveis de vacinação no país, mas agora, pela primeira vez, a mortalidade infantil voltou a crescer. Então, isso tem que ser uma prioridade também, a redução da mortalidade infantil, que passa pela promoção de vacinação. Os níveis de vacinação baixaram, então o Brasil tem que outra vez priorizar, assim, realmente ir atrás das crianças que não estão vacinadas, além de investir, obviamente, nos serviços de saúde. Uma outra prioridade, a quinta prioridade, tem a ver com a questão da nutrição. No passado, tinha assim, níveis de desnutrição crônica importante, e houve uma redução muito importante outra vez nos últimos anos, nas últimas décadas, uma redução muito importante. Ainda tem desnutrição, em particular em populações indígenas, mas o que estamos vendo agora é um nível de obesidade. É um nível de sobrepeso e obesidade que já está sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma ameaça à saúde de crianças e adolescentes. Então, as recomendações são promover uma alimentação saudável, promover exercício físico dentro das escolas, mas também regulamentações. Assim, tem que regulamentar, por exemplo, a maneira como os ingredientes são escritos nos produtos para que o consumidor possa entender melhor qual é um produto que é bom para as suas crianças. Tem uma questão de regulamentação da propaganda dos produtos que não são os mais saudáveis perto de programas para criança. Enfim, uma série de recomendações nesse sentido. E a sexta recomendação tem a ver com a participação de adolescentes. E sabe que é importante que a criança possa participar nos vários processos de decisão desde seus primeiros anos, começando uma participação mais lúdica e depois de uma maneira mais formalizada. Por isso, ele tem uma série de recomendações de políticas que possam facilitar uma participação mais sistemática. O adolescente tem que poder, assim, contribuir para as decisões que são tomadas na área da educação, na área de saúde, na área de esporte, por exemplo. E isso porque é um direito dele de participar, mas também porque a gente viu que os programas que têm a participação de adolescentes são melhores. Eles respondem melhor a essas as preocupações, são mais exitosos assim. Enfim, esse é assim um resumo dos 6 eixos que estamos colocando, onde realmente reconhecendo que houve muitos avanços, mas que ao mesmo tempo, para poder enfrentar os desafios que temos, precisamos uma priorização de crianças e adolescentes no centro das políticas públicas, que esse é o grande desafio. É o nosso convite que a gente está fazendo a todos os candidatos. Eu queria parabenizar, porque esse é o primeiro momento que estamos tendo, o primeiro candidato que está formalmente assinando esse compromisso a nível entre os candidatos para ser presidente. A gente está trabalhando também a nível dos estados, mas queria parabenizar para esse momento e invitar a realmente ver como essas prioridades, essas recomendações que a gente está dando podem entrar dentro do programa. Então vamos assinar. Vamos assinar. São 2 vias, uma que vai ficar com... vai cobrar depois. Fiquei sem caneta. Agora sim. Aí. Ok. Muito bem. Muito obrigado. Bom. Muito obrigado. Prazer grande. Agora vou dizer algumas coisas também, né? Para sentar. Primeiramente, agradecer essa primazia de ser o primeiro candidato a assinar esse compromisso, ato que eu celebro com maior responsabilidade e satisfação.
Nós somos 208 milhões de habitantes e temos 70 milhões de lares no país. 30 milhões desses lares são comandados pela mulher. A mulher lidera 30 milhões de lares no país. E muitas vezes é obrigada a exercer uma profissão para contribuir com o orçamento familiar, sobretudo nesse momento de crise brutal que nós vivemos. E certamente o investimento na primeira etapa da vida é um investimento de maior retorno, isso é comprovado por especialistas. Eu cito sempre o James Heckman, que é um prêmio Nobel de Economia, que relata R$1 investido na primeira infância corresponde a um retorno de 12, 13 reais. Hoje nós investimos muito pouco em educação infantil, por exemplo. Menos que os países da OCDE, que investem em média 0,8% do PIB, e o Brasil está investindo 0,6% do PIB. Eu fui relator do Plano Nacional de Educação e o objetivo era colocar 50% das crianças de 0 a 3 anos em creches. E nós estamos longe de atingir esse índice, já que chegamos a 30%. E se praticarmos a média atual, levaremos 20 anos para colocarmos 50% das crianças nas creches do país. Por isso, a nossa proposta prioriza a primeira infância, de 0 a 6 anos. Desde o pré-natal, com a atenção básica, e na sequência, na continuidade, investimentos, não só na educação infantil, mas na oferta de boa alimentação, de segurança, de saúde adequada, os cuidados necessários para a formação do ser humano, a fim de que ele possa alcançar as suas potencialidades. A falta de proteínas na infância, por exemplo, pode provocar, inclusive, debilidade mental. Nós temos que investir na primeira infância, inclusive para definir bem que escola nós queremos. Porque o investimento nesta fase da vida vai certamente interferir no desempenho escolar, vai reduzir os índices de violência, vai reduzir os índices de corrupção, vai melhorar a qualidade do emprego e do salário e vai influir no desenvolvimento econômico do país, portanto, no produto interno bruto, na renda dos cidadãos. Não há dúvida que esse tem que ser o grande investimento, que prossegue. Mas antes, a nossa proposta objetiva e numérica é de criarmos 4 milhões de matrículas em creches. Não só nas creches públicas, né, em parceria com os municípios, com a necessária construção para a oferta. Hoje temos, inclusive, nesse canteiro de obras paradas no Brasil, obras de creches paradas em todo o país. O déficit é de 4 milhões de vagas. Então nós estamos propondo, além da parceria com os municípios para a construção de creches, nós estamos propondo um voucher creche, uma espécie de cheque creche, para que a mãe escolha, se desejar, a creche privada. Aliás, hoje, quase a metade das creches do Brasil são de iniciativa privada. Mais de 40% das creches no Brasil são de iniciativa privada. Então, estamos idealizando o voucher creche, que é exatamente para oferecer oportunidade à mãe de escolher onde ela deseja colocar o seu filho. Em relação à violência contra a adolescência, certamente ela será reduzida com esses investimentos nessa fase da vida. Como disse antes, reduz a violência,
o uso de drogas. Essa formação adequada, porque na creche se obtém educação e formação, esse é o propósito. Nós sabemos que de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos, assassinados. 7 vezes o número de soldados americanos mortos na guerra do Vietnã durante 20 anos. Isto é gravíssimo. É como se estivéssemos em guerra. Certamente nós plantamos nos primeiros momentos da vida do ser humano que nasce essa violência que vem depois. A razão de nós estarmos propondo, inclusive na nossa proposta também, é a instituição de uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas, vinculada à Organização dos Estados Americanos. Certamente porque as informações que nós temos dão conta de que mais de 80% dos assassinatos ocorrem com origem nas drogas. Então, é fundamental que se combata a produção e o tráfico de drogas. Enfim, eu vou me colocar à disposição para responder eventuais questões aí de jornalistas, mas dizendo que esse compromisso está assinado e assumido. Nós temos aqui um programa de governo com mais de 200 páginas, aliás, ainda não concluído, porque nós tivemos 2 equipes trabalhando durante 8 meses, a equipe do vice-presidente Paulo Rabelo de Castro, que agregou muita qualificação técnica à nossa proposta, e a minha equipe, que trabalhou 8 meses elaborando propostas. Nós estamos ainda estabelecendo uma convergência entre o trabalho desses 2 grupos de técnicos que contribuíram para a formatação desta proposta, com 19 metas, mais uma que é a meta macro da refundação da República. Enfim, vamos nos colocar então à disposição, certos de que esse investimento vigoroso, nós pretendemos aumentar em 30% os investimentos na área da educação infantil. Nós estamos acostumados a ouvir muito que não tem dinheiro, não há dinheiro. As pessoas dizem sempre, toda proposta que se apresenta, logo dizem, mas não há dinheiro. Então eu pergunto, para onde está indo o dinheiro? Se nós pagamos tantos impostos, se aquele impostômetro colocado lá na Avenida Paulista não para de turbinar o recolhimento de impostos, para onde está indo esse dinheiro? É preciso fazer a seguinte constatação. Os últimos governos no Brasil privilegiaram o sistema financeiro em detrimento da produção, do trabalho, da educação, da saúde, da segurança pública, da geração de empregos. Os tubarões do sistema financeiro foram os grandes beneficiados com os governos do nosso país, que colocaram em plano secundário a sociedade brasileira e promoveram o surgimento de um monopólio de grandes bancos desse país, fazendo-nos reféns desse monopólio. Os recursos existem. O que ocorre é a má distribuição desses recursos. Esses recursos alimentaram a conta bancária, sim, no sistema financeiro, com a implosão de uma dívida pública que alcançou um patamar inimaginável tão rapidamente, com a prática de taxas de juros elevadas, que asfixia a economia nacional. Então, essa mudança real, é por isso que eu digo sempre que toda proposta de mudança começa com a substituição desse modelo corrupto de governo. Esse sistema de governança corrupto, incompetente, é a causa dos problemas que nós estamos enfrentando e que inviabiliza a execução de propostas como essa. Por isso, ninguém pode assumir compromissos como esse sem propor um rompimento com esse sistema. O mal dos meus concorrentes é que eles apresentam propostas, muitas delas até copiadas, apresentam propostas
mas não afirmam o compromisso de romper com esse sistema. E esse sistema inviabiliza qualquer proposta. Não há proposta execuível com esse sistema que esgota a capacidade financeira do poder público de investir em setores essenciais. Eu quero agradecer mais uma vez e deixá-la à vontade para... Não, eu acho que pode também, se desejar fazer pergunta a Lawrence, ela ficará aqui por mais um pouco de tempo, então, se houver alguma pergunta dirigida a ela. Né? Estamos à disposição. Não posso deixar o espaço sentar aqui. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Pode ser que pergunte alguma coisa. Não sei se há perguntas a fazer ou se já estão satisfeitos com o que foi dito. Tá bom? Então, muito obrigado. Então, encerramos aqui tem pergunta? Tá bom. Eu sou Marcelo Ribeiro, do Valor Econômico. Eu queria saber o posicionamento do senhor em relação a duas questões. Uma relacionada às crianças, o posicionamento do deputado Jair Bolsonaro, que é deputado do PSL, em relação ao chamado kit gay, que foi algo que ele voltou a falar no Jornal Nacional e repercutiu novamente. E também queria levantar uma outra questão que não tem muito a ver com o tema aqui, em relação a uma matéria que hoje o Valor Econômico deu de que Bolsonaro emprega sim mais mulheres do que homens no seu gabinete, mas a média salarial dos homens é 31% superior à média salarial das mulheres. Queria que o senhor comentasse esse... Eu vou pedir licença a você para não comentar os meus adversários. Eu acho que tem coisa mais séria a falar sobre o Brasil do que comentar as idiosincrasias de concorrentes, especialmente na ausência deles. Imagino que não seja adequado atirar pelas costas. Eu não pretendo elogiar, então, se não posso elogiar, prefiro me calar, porque atirar pelas costas não faz parte da minha formação ética e moral e familiar. Em relação ao kit gay? Não, eu creio que as opiniões dele são exclusivamente dele e jamais se aproximam das minhas opiniões. Candidato, eu queria saber mais especificamente em relação à educação infantil. O senhor vem falando que vai dar mais atenção à educação infantil. Objetivamente, o que deve ser feito? O que eu disse aqui é que nós vamos, primeiramente, criar 4 milhões de vagas em creches, exatamente para proporcionar à família os cuidados que o filho merece nessa fase da existência. E vamos proporcionar a abertura de 4 milhões de vagas com o propósito de alcançar, pelo menos até 2022, a metade da demanda, ou seja, 50% das crianças de 0 a 3 anos estariam em creches até o final do próximo mandato. Isso vai exigir, obviamente, um investimento 30% superior ao atual. Eu repito que o Brasil está investindo em educação infantil, relativamente a outros países da OCDE, pouco. Outros países investem 0,8% em média e o Brasil está investindo 0,6% do PIB. Nós pretendemos aumentar em 30%, considerando a importância. Obviamente, os investimentos também serão direcionados aos professores. Preparação, qualificação e salário, porque uma das razões dessa falência de modelo é a ausência de boa remuneração para os professores na educação infantil. Isso é parte também da nossa proposta. E como disse antes, eu acho importante, o que é um fato novo, é essa instituição do voucher creche, né, que possibilitaria a escolha, a mãe podendo escolher a creche que pretende colocar seu filho para assegurar a ela a tranquilidade. Esses 4 milhões é o déficit? É o déficit, é o déficit. Agora, esses 4 milhões seriam 4 milhões de vagas em creches
que o senhor vai construir creches que já existem e creches particulares. Né? Exatamente. Através do voucher creche, as mães poderão escolher. Como eu disse antes, acho, se não me falha a memória, 41% das creches existentes no Brasil são da iniciativa privada. E, eventualmente, pode estar mais próxima do lar, a conveniência de colocar a criança naquela creche particular indica a necessidade da instituição desse procedimento, né, desse modelo. Pode se chamar voucher creche ou cheque creche, né, que seria uma forma de você abrir matrículas, né, sem a construção do prédio. Agora, de onde que vem esse dinheiro, por exemplo, do voucher creche e para a construção de tantas creches? É do orçamento do Estado, né? Eu creio que o Estado brasileiro foi dilapidado nos últimos anos. Eu disse há pouco que a prioridade foi o sistema financeiro, privilegiado com uma dívida pública que cresceu assustadoramente, com taxas de juros elevadas, porque se nós tivéssemos incrementado a dívida pública brasileira com investimentos, teríamos o retorno assegurado. Outras nações também se endividaram, mas se endividaram em razão dos investimentos produtivos que realizaram. O nosso país se endividou sem investir. Hoje nós investimos cerca de 13%. Nós temos uma precária infraestrutura. Não houve investimentos. A dívida cresceu alavancada pelas taxas de juros elevadas na emissão de títulos públicos para sua rolagem. Na verdade, ela passou a crescer exageradamente a partir de 2007, quando a carga tributária bateu no teto e não era mais possível aumentar impostos para tapar os buracos abertos pela corrupção e pela incompetência, e o governo passou a tapar esses buracos endividando o país, emitindo títulos públicos para tapar esses buracos. Por isso não sobrou recursos. Nós temos que reduzir a dívida pública com a arrumação das contas públicas para liberar o crédito e, sobretudo, liberar recursos orçamentários que atenderão esses setores básicos. Por isso que eu digo, nenhuma dessas propostas terá sucesso na sua execução se nós não rompermos com esse sistema de governança, que é esse do balcãozão de negócios aí. Nós temos que romper com esse sistema para colocar de volta o dinheiro no caixa de onde ele foi retirado. Senador, hoje o IBGE divulgou o resultado do desemprego, teve uma pequena queda, mas continua ainda em 12,9 milhões. Eu queria que o senhor comentasse o resultado do IBGE e o que o senhor faria para reduzir o desemprego no país, ou criar emprego no país. Olha, primeiro eu discordo dos números oficiais, não é? Porque nós temos muito mais desempregados do que as estatísticas oficiais revelam. Por exemplo, na adolescência, entre os jovens de 14 a 25 anos, 23% não estudam e não trabalham. São 11 milhões, só nessa faixa etária, 11 milhões. Nós só temos 33 milhões de carteiras de trabalho assinadas, com uma força de trabalho de mais de 90 milhões de trabalhadores brasileiros. Temos 52 milhões abaixo da linha da pobreza. 15 milhões sobrevivem com R$136 por mês. Isso não é emprego. Portanto, só nessa faixa de R$136 nós já temos 15 milhões. Então veja que o desemprego no Brasil é superior. Nós estamos modestamente, com prudência, anunciando a criação de 10 milhões de empregos. Mas tem que ser mais. Nós temos que mudar o país para gerar muito mais empregos do que nós estamos anunciando. O nosso receio de anunciar mais é os créditos. As pessoas não acreditam que é possível. Então nós prudentemente estamos anunciando 10 milhões de empregos. Certamente com todas essas reformas, né? E você fez uma pergunta importante, porque não basta dizer que vai gerar empregos, é preciso dizer como vai gerar os empregos, né? Então começa com a arrumação das contas públicas, que você, administrando com mais competência a dívida pública e o déficit, você vai reduzir as taxas de juros na medida em que o governo utilizará um percentual menor do crédito. Hoje,
o governo utiliza 72% do crédito disponível. E não se estabelece, portanto, uma competição no mercado para reduzir taxas de juros. Se o governo passa a usar menos crédito, ele repassa para o setor privado e, obviamente, nós vamos incentivar a micro, pequena e média empresa com crédito que favorece a geração de emprego. E vamos fazer uma reforma tributária com um sistema progressivo que vai tributar mais na renda e menos no consumo. A carga tributária impactando menos no consumo vai proporcionar um consumo maior, porque os preços sofrerão uma queda. E com o consumo maior, geração de emprego, a indústria vai produzir mais, o comércio vai vender mais. A reforma tributária vem acompanhada da desburocratização, que é a eliminação de todos os gargalos, para facilitar. Há três itens fundamentais, que é simplificação, regulação competente e segurança jurídica. E eu incluo como fundamental o combate à corrupção. Um combate veemente à corrupção melhora a imagem do país no exterior, e os recursos que foram expulsos daqui pela corrupção e pela incompetência retornarão. Os grupos econômicos do mundo escolhem para os seus investimentos países com menores índices de corrupção. E o Brasil desperdiçou oportunidades preciosas de crescimento econômico, geração de emprego, por ser colocado sempre pela Transparência Internacional em lugar de destaque no ranking dos países mais corruptos do mundo. Por isso, o combate à corrupção não é apenas uma questão ética, é uma questão de desenvolvimento econômico. Certamente nós vamos atrair recursos significativos para gerar emprego, receita pública, renda, salário e desenvolvimento. Senador, eu só gostaria de retomar a pergunta da Renata. Eu gostaria de saber de onde que o senhor vai tirar dinheiro para suprir esse déficit das vagas, que não ficou claro para mim. Acabei de dizer agora o que nós vamos fazer para que os recursos retornem. Então, na verdade, quando você fala em arrumação das contas públicas, você tem um objetivo: eliminar despesas correntes, né, que são muitas vezes perdulárias, desnecessárias, para reservar recursos para investimentos produtivos em setores essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, geração de empregos. Então, é um conjunto de reformas que começa com a substituição desse sistema de governança, porque, como eu disse, ele esgota a capacidade financeira do Estado investir. E essas reformas, elas são essenciais do ponto de vista do ajuste fiscal, que é a arrumação das contas públicas, a eliminação do déficit, para o governo se tornar superávit. Eu posso lhe dizer que a nossa proposta mais ousada é obedecendo um exemplo que vem da Alemanha. A Angela Merkel, na crise de 2008, ela adotou um limitador emergencial de despesas da ordem de 3% do PIB. Depois o Obama fez o mesmo. E nós pretendemos, no início de 2019, porque o governo não terá dinheiro nem para pagar salário, no início de 2019, nós pretendemos aplicar esse limitador emergencial de despesas da ordem de 10%. A virada do déficit para superávit no Brasil é de 2,5% do PIB. Com a aplicação desse limitador de despesas em 10% não linear, nós vamos superar o déficit primário já no primeiro ano, que é de 139 bilhões, previsto, né, 139 bilhões. E no segundo ano, orçamento base zero, aí o ajuste estrutural, com orçamento base zero, análise da despesa de todos os setores para eliminar o desperdício. Nós sabemos que há mais de 10% de desperdício. E se nós fizermos desta forma, nós já teremos superávit no segundo ano. Ao contrário do que alguns economistas preveem, de que nós só alcançaremos estabilidade financeira do Estado a partir de 2022, 2023. Com uma medida
ousada dessa natureza, nós anteciparemos o superávit. Faremos essa virada, que corresponde a 2,5% do PIB, antes do esperado. E aí passaremos a ter os recursos necessários para a aplicação nesses setores essenciais. Ok? Então, obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado, Laura. Muito obrigado.